Israel colecionou muitos inimigos ao longo de sua história, e os amonitas não foram exceção. Se achamos surpreendente que os israelitas lutaram contra tantas pessoas, devemos lembrar que era uma época de tribos em guerra. Embora os amonitas possam ter vindo de terras parecidas às de Israel, as semelhanças param por aí. Eles adoravam deuses que exigiam o sacrifício de crianças em seus rituais. Deus deixou claro para os israelitas que eles deveriam manter distância de tais pessoas. Os amonitas aparecem muitas vezes na história de Israel, desde Abraão até a época dos reis e além. E no vídeo de hoje vamos descobrir suas origens, práticas e muito mais. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Antes de assistir, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar um like se gostar do vídeo. E sem mais, vamos começar. O povo amonita tinha parentesco com israelitas. Este parentesco se devia ao fato de Ló ser sobrinho de Abraão, o grande patriarca do povo de Israel. Os amonitas vieram da família de Ló, e isso aconteceu de uma forma bem ruim. Depois que Abraão e Ló se separaram, Ló se estabeleceu na cidade de Sodoma. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de sua iniquidade, Ló e suas filhas fugiram para a região montanhosa no extremo sul do Mar Morto, provavelmente pensando que eram as únicas pessoas que restaram na terra. As filhas de Ló o embriagaram e tiveram relações incestuosas com ele para produzir filhos. A filha mais velha teve um filho chamado Moabe, e a mais nova deu à luz a Ben-Ami, o primeiro dos amonitas. Os descendentes de Ben-Ami eram um povo nômade que vivia no território da atual Jordânia, e o nome da capital, Amã, reflete o nome desses antigos habitantes. O incesto é crime hoje, mas naquela época não era considerado assim. As pessoas buscavam e ambicionavam heranças e posteridade, que por muitas vezes só eram conseguidas dessa forma, devido ao grande número de mortos e guerras que acabavam com famílias inteiras na época. Quando os israelitas entraram na Terra Prometida, os amonitas não ficaram nada satisfeitos. Deus ainda advertiu os israelitas para não provocá-los, em Deuteronômio 2. Os amonitas aparecem com mais frequência nos livros de 1ª e 2ª Reis. Deus proíbe os israelitas de se casarem com mulheres amonitas, e mais à frente veremos por quê. Apesar de não sabermos muito sobre seus costumes, sabemos que eles adoravam deuses terríveis. Esses deuses eram chamados de Moloque e Milcom. As práticas de Moloque incluíam o sacrifício de crianças pelo fogo. Moloque era um deus do fogo com o rosto de um bezerro. Suas imagens tinham braços estendidos para receber os bebês sacrificados a ele. Como deus deles, os amonitas eram cruéis. Quando Naás, o amonita, foi convidado para os termos de um tratado em 1 Samuel 11:2, ele propôs arrancar o olho direito de cada homem israelita. Amós capítulo 1 versículo 13. Diz que os amonitas rasgariam as mulheres grávidas nos territórios que conquistassem. Porque Deus advertiu os israelitas a não se casarem com os amonitas. Há exemplos de casais na Bíblia como a moabita Ruth e Raabe, de israelitas que se casaram fora de seu povo. E ocasionalmente, esses casamentos parecem ter sido uma bênção. Deus não foi contra Boaz ou Josué por se casarem com não-israelitas ou contra suas esposas. Com isso dito, devemos observar que Ruth e Raabe se tornaram israelitas. Elas desistiram de suas religiões passadas e decidiram seguir o caminho do povo de Deus. Quando Deus ordena que os israelitas não se casem com pessoas como os amonitas, não é um movimento separatista. É espiritual. Deus sabe que no casamento, dois se tornam um, e que quando você se casa com uma pessoa em julgo desigual, ela pode influenciar sua vida espiritual. Isso pode variar desde ignorar quando você discute sobre Deus,
até dizer para você desistir da sua fé. Deus sabe que com quem nos casamos desempenha um papel central em nossa futura jornada espiritual. Por isso ele disse aos israelitas para evitar o casamento em culturas que os desviariam. Os israelitas desobedeceram a essa ordem e seus filhos sofreram as consequências. Salomão foi um desses israelitas que desobedeceram ao mandamento de Deus. Ele não apenas se casou com centenas e centenas de mulheres, mas também com uma amonita chamada Naamá, mãe de seu filho Roboão. Quando Salomão se casou com mulheres estrangeiras, elas o apresentaram a seus deuses. Com Naamá não foi diferente. Ela o apresentou a deuses como Moloque e outros, e Salomão permitiu que práticas detestáveis acontecessem em Israel. Mas por que ele faria isso? Você pode estar se perguntando. Uma razão clara era que Salomão teria se sentido pressionado por outras nações. Outras nações tinham reis que se casavam com várias esposas. Como jogo de poder, ele tinha esposas reais de várias nações, para garantir sua dominância política. Conforme detalhado em Eclesiastes, Salomão mais tarde se arrependeu de suas muitas esposas. Ele provavelmente viu como isso corrompeu espiritualmente Israel como um todo. Durante séculos, os povos guerreiros amonitas e moabitas criaram rivalidade com os israelitas, pois acreditavam serem donos das terras de Israel. Também se juntaram com os moabitas e filisteus, e assim os amonitas conquistaram territórios à base de violência e crueldade. Nas regiões do Golfo Pérsico até o norte da Síria, atual Jordânia e Palestina. Essa opressão sobre Israel durou 18 anos, e chegou ao fim quando Eude matou Eglon, o rei de Moabe. Não muito tempo depois, mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus. Eles começaram a adorar outros deuses, inclusive as divindades amonitas, e abandonaram o Senhor. Então os amonitas atravessaram o Jordão e invadiram o território dos israelitas, trazendo a eles grande angústia. A opressão estrangeira sobre Israel chegou ao fim quando Deus levantou Jefté como libertador. Depois da época dos reis, não ouvimos muito sobre as nações inimigas, nem mesmo sobre os amonitas. Eles parecem sobreviver ao tempo do Império Romano. Justino, o mártir, menciona que eles eram abundantes por volta do século II depois de Cristo. Nenhum registro histórico após o fato nos conta o que aconteceu com eles. Ainda assim, mesmo que não saibamos o que finalmente aconteceu com eles, podemos aprender muito com os amonitas. Primeiro, eles tiveram um começo difícil. Nenhum povo se orgulha que sua nação foi fundada em estupro e incesto. O início das nações é uma coisa importante. Vemos que Israel começou a partir de uma promessa de Deus a Abraão. E quando Abraão ficou impaciente, outra nação guerreira surgiu, da linhagem de Ismael. Se as filhas de Ló tivessem esperado, elas poderiam ter encontrado futuros maridos em outra terra. Mas elas agiram por conta própria, e Israel experimentou as consequências. Em segundo lugar, os amonitas tinham práticas malignas. A maioria dos inimigos de Israel o fizeram, mas havia algo particularmente detestável no sacrifício de crianças para Moloque. Deus valoriza as crianças. E por fim, os amonitas não duraram. Eles ainda podem ter começado no período romano, mas não sobreviveram depois disso. Nenhuma nação, por mais poderosa que seja, pode resistir ao teste do tempo, especialmente as nações que escolhem se opor ao povo de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe.